Pronto. Então, essa live aqui, ela tem sim o intuito de fazer uma oferta para vocês no final, tá? Mas assim, também não é uma live para vender. É uma live que eu quero apresentar para vocês um projeto. É basicamente isso. Não quero fingir que eu não estou fazendo isso. A gente está fazendo um trabalho, eu estou lançando isso aqui. São pré-lançamentos, são pessoas corajosas que têm o intuito de entender o que é que eu tenho para oferecer. E eu fico feliz por isso. Inclusive, quero agradecer a cada um de vocês, a cada uma das pessoas que se inscreveu e está participando aqui desse momento. Mas é um espaço de compartilhamento mesmo. Vou compartilhar coisa com vocês aqui que eu, por exemplo, eu não compartilho no curso, mas eu compartilho aqui porque eu acho que vocês precisam entender quem é o Zac Moreira, qual é o conceito que eu trago por trás das coisas que eu estou falando aqui. Então, eu acho que essa é a linha de raciocínio que eu quero trazer, beleza? Então, vamos seguindo por aqui. Então, voltando para cá. A parte esporte, já falei, fui um esportista a vida inteira. Depois que me formei, durante o processo de formatura de fisioterapia, me tornei um ser humano sedentário, como quase todos os profissionais de saúde. Hoje em dia o pessoal tá diferente um pouquinho, mas de qualquer forma eu fui me tornando sedentário e depois eu fui abrindo mais minha mente. O primeiro método foi a escola da coluna, o segundo método foi o yoga. E veio o terceiro método que deu uma mexida também, mas não foi tão expansiva, assim, digamos que foi o Pilates. Eu trabalhei, e nesse aí foi um trabalho mais trabalho fisioterapêutico mesmo, porque o Pilates ele proporciona não só a parte de movimentação em si, mas ela também é um trabalho mais individualizado. Então, era eu e o paciente, eu e mais 2 ou 3 pessoas. Então, é mais ou menos assim que o Pilates acaba funcionando. E isso ajuda, obviamente, a entender que a nuance do movimento, os micromovimentos fazem uma diferença muito grande na hora que a gente vai proporcionar ao paciente uma experiência de movimento e uma coisa que seja rica de experiência em si. Pero, quando você vai trabalhar com Pilates, o que acontece? A gente acaba... o fisioterapeuta em si, né, quando é um profissional de saúde, o fisioterapeuta, ele acaba ficando sempre acreditando numa certa fragilidade do corpo. E aí é esse ponto que eu queria entrar com vocês, para depois eu falar do outro método que explodiu minha cabeça, que é a movimentação natural. Mas aí eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Então, o que eu queria trazer para vocês agora é que, em um certo momento, as fichas foram caindo. Tá? Um dos caras bacana que acabaram abrindo minha cabeça foi o Pablo Santurbano, um amigo hoje em dia, mas ele abriu minha cabeça que eu vou tentar trazer isso para vocês agora. A gente, hoje, eu posso dizer para você que a gente hoje, eu gosto de falar que a gente tem 2 corpos. Cadê a Mariane? Mariane está aí, né? Que ela estuda filosofia também, então, cuidado de si, inclusive. Eu gosto de falar que a gente tem 2 corpos, mas não são 2 corpos físicos mesmo. A gente tem 2 corpos. Um corpo que é Zac e um corpo que é o que veio antes de Zac, tá? E esses 2 corpos estão em mim, tá bom? Não vou filosofar, mas eu vou filosofar. Mas o que eu quero que sempre a gente pensar num processo prático aqui. O corpo da gente está inserido no mundo, tá bom? E esse corpo do mundo, ele tem o corpo individual, meu, e o corpo coletivo, que é o corpo ancestral, que eu gosto de falar. O engraçado é que técnicas como o Pilates, por exemplo, ele trabalha muito com o corpo individual, que é aquele corpo que está assim, tem uma dorzinha, um desconforto aqui no pescoço, um desconforto aqui no ombro e tal. E esse corpo individual é um corpo que a gente está trabalhando o tempo inteiro, né? A gente sempre faz isso, a gente vai no médico por conta desse corpo individual, a gente vai no fisioterapeuta por conta disso. E o corpo coletivo é aquele corpo que veio antes de você. O que é que o corpo humano tem de história? E o que é que isso tem a ver com o movimento em si? Tá? Alguém abriu o áudio aí, tá? Aí... não sei, o meu tá ok. Estou escutando a minha própria voz. Mas o corpo individual, agora falando de movimento, tá? O
corpo individual ele passa por etapas de desenvolvimento neuropsicomotor. E o corpo coletivo, o corpo ancestral, ele passou por etapas de exploração do mundo. Eu gosto que vocês pensem dessas duas formas aqui, que são assim, ó, não são separadas, não. Estou tentando ser didático aqui, só para vocês entenderem o processo. Mas o corpo individual, ele passa por etapas de desenvolvimento. Todos nós somos crianças, agora fomos crianças. E essas crianças, elas passaram pelo momento de respiração, né? A gente respirou, o primeiro movimento que a gente fez na vida foi respirar. A gente passou por um movimento de trazer a mão para a linha média, para a gente poder botar coisinhas na boca e experimentar essa região oral e também trabalhar essa parte das mãos em si, né? A gente passou pela capacidade de rolar no chão, a gente passou pela capacidade de sentar, como eu estou sentado aqui, como Sergiane, que está aqui na minha tela agora, está sentada também. Então, a gente passou por essa fase de ter autonomia de tronco para a gente poder sentar. A gente passou pela fase de se ajoelhar, de levantar e de caminhar, tá? Beleza, isso é o corpo individual, é o corpo de Isaac, é o corpo de Sergiane, é o corpo de Mariane, da Mônica. Então, são corpos individualmente que foram atingindo as suas etapas de desenvolvimento. Para quê? Para fazer o óbvio, sobreviver, né? E ter autonomia para que a gente pudesse se relacionar com as outras pessoas, porque nós, seres humanos, somos seres coletivos, então isso ajuda a gente a se relacionar. Aí também inclui a gente na coletividade, porque a gente pode brincar com outras crianças, a gente pode subir em árvore, a gente pode... Enfim. A questão é que esse corpo individual, ele começa a partir dessa coisa da socialização, não só com outros seres humanos, mas com a vida mesmo lá fora, né? Árvore, planta, bicho. A gente vai se relacionando e vai explorando o mundo. E a partir daí a gente trabalha com as noções de habilidades, tá? As etapas de desenvolvimento individuais, elas constroem habilidades corporais, tá? E a partir daí foi quando as coisas abriram na minha cabeça aqui, foi quando eu estudei com o Pablo Santurbano a parte de movimentação natural, que foi quando a movimentação natural surgiu na minha vida. E recentemente, inclusive, eu fiz uma formação em movimentação natural na parte mais prática mesmo, que também ajudou fisicamente a me dar mais, construir mais coisas para a gente poder discutir hoje. Mas eu quero trabalhar, que é o seguinte, esse corpo individual tem essas etapas de desenvolvimento, o corpo ancestral passou por etapas de exploração do mundo. E essa exploração levou a gente a lugares que nunca a gente tinha ido, né? E a gente acabou construindo o que a gente tem hoje. A gente construiu, por exemplo, a internet, o celular, eu estou aqui com vocês, a internet boa e ruim, né? Que é aquela que cai na hora que a gente está precisando, mas ela disponibiliza, por exemplo, que eu fale com pessoas que estão do outro lado do Brasil aqui, e com pessoas que estão no Canadá, né, Fred? Então, a gente tem gente aqui de diversas partes do Brasil, do mundo também. Então, isso é muito bacana. Vraiment. E bacana, que ótimo. Esse mesmo corpo que levou a gente a explorar o mundo, que levou a gente para ir para um lugar que o humano necessariamente não vive, que é no gelo, e conseguiu construir tecnologia suficientemente para que a gente conseguisse fazer do mundo um lugar que os humanos começassem a habitá-lo e ficasse cada vez mais forte esse processo da gente no mundo, né? O antropocentrismo, né? A gente foi se distanciando do corpo. O corpo da gente foi ficando um corpo pouco estimulado, pouco potencializado. Então, é como se a gente fosse hipervalorizando o processo mental de descobrir as coisas mais finas e se distanciando das coisas mais grosseiras, como carregar pedra, como subir em árvore, andar de montanha e tal, e a gente foi nivelando tudo e tentando nivelar tudo, porque assim facilita com que as pessoas circulem e, como consequência, acabou fragilizando o nosso corpo. Ou então, pelo menos, entendendo o nosso corpo como uma coisa frágil, tá? E aí eu queria dar uma pausa aqui para vocês e queria saber se está claro para vocês isso que eu estou falando, ou estou viajando demais, assim. Queria só alguém, se quiser dizer que está ruim, que está bom, o ritmo está bacana. Tá claro para vocês isso? Tá claro, o ritmo tá beleza, tudo indo bem. Tá claro, tá didático. Bacana. Bacana. Que massa, joia.
Então, vamos seguindo por aqui. Ó. Então, esse corpo individual, esse corpo coletivo, um fica imerso no outro. Esse corpo coletivo acabou dominando o mundo, como a gente conhece, e modificando o mundo, como a gente conhece, e fazendo com que a gente hoje tivesse que correr atrás de um certo prejuízo que a gente mesmo está causando para o mundo. Tá? Mas beleza, não vou entrar nesse mérito, eu vou entrar no corpo. Esse corpo que tanto modificou o mundo foi modificando também a noção do próprio corpo. Essa noção do corpo, ela foi despotencializada com o passar do tempo. A gente foi se fragilizando nisso aí. E aí, hoje, a gente pode dizer que a gente está imerso num que a gente chama de cultura de conforto. Tá? O que é a cultura de conforto? A cultura do conforto é o fato de eu estar aqui com o ar-condicionado ligado enquanto falo com vocês. É o fato de que eu estou sentado num banquinho que tem almofada, para meu bumbum não ficar doído. É o fato de que eu prefiro deitar no sofá, um sofá fofo, gostoso, do que ficar deitado no chão. Isso é ruim? Não, isso é bom. O conforto em si é bom, porque a gente trabalha muito e a gente precisa de conforto. Antes o conforto era diferente, a gente foi criando formas de se confortar. A questão é que, quando a gente é muito imerso num processo de conforto, a gente acaba amolecendo o nosso corpo, deixando o nosso corpo pouco responsivo, digamos assim. Vou usar essa linguagem mais contemporânea, mas um corpo que responde pouco às demandas da vida, tá? E isso é o que a gente chama de baixa de potência. A gente vai despotencializando o corpo a partir do conforto, certo? O ambiente deixa o nosso corpo pouco potencializado. O ambiente enfraquece o nosso corpo. Acho que a palavra mais didática para a gente dizer, ao invés de fragilizar o corpo, é enfraquecer o corpo. A gente entende nosso corpo como um corpo frágil, mas, na verdade, o nosso corpo é um corpo fraco, tá? De forma geral. E o que é essa fraqueza? Essa fraqueza é a incapacidade do corpo, ou a perda da capacidade, não a incapacidade, mas uma perda gradual da capacidade do corpo de fazer as coisas que a vida pede da gente. Que, quando a gente é criança, isso é óbvio. Correr, brincar, pular, subir coisas, tal, lá, beleza, isso a gente já sabe. A questão é que, quando a gente vai crescendo, entra no período de escolarização, e depois disso a gente vai envelhecendo, a gente passa dos 30, né, a partir dos 30 começa o envelhecimento mesmo, né? A gente vai chegando nos 40, depois vai indo para os 50, a gente vai sentindo que o nosso corpo, na verdade, ele não está tão responsivo quanto antes. E isso vai demandando uma perda gradual de habilidades. E esse é o primeiro ponto que eu quero trazer hoje do projeto Mover a Viver. Tá? O método Mover a Viver, ele trabalha com 2 pilares. O primeiro pilar, que é o do encontro de hoje, é o pilar das habilidades. As habilidades, eu não gosto nem de dizer habilidades funcionais, eu gosto de falar das habilidades corporais, porque é uma habilidade de corpo. E se você vai fazer uma função com aquilo, ótimo, mas eu não gosto de funcionalizar demais o corpo, porque parece que a gente tem que ficar bom para poder trabalhar, ficar bom para poder apertar a porca na fábrica, ficar potente. Não é isso. Eu quero a potência do corpo não é para a função, a potência do corpo é para a vida. Se é para brincar com seus netos, se é para brincar com seus filhos, se é para brincar com seu pet, se é para você fazer uma trilha, se é para você fazer uma corrida de montanha, se é para você fazer natação, para jogar vôlei com os amigos no final de semana, com aquela galera que jogava vôlei com você na escola, que você diz, não dou mais conta de fazer isso. É isso, essa coisa desse corpo, dessas habilidades corporais que facilitam que você vá para a vida. Tá? Esse é o primeiro ponto do Mover a Viver, que é isso que eu gostaria de ficar hoje para vocês. Tá? Para vocês entenderem que essa é a base do que eu quero trazer hoje. No encontro da quarta, eu vou trazer uma outra base, né? O outro pilar do Mover a Viver, que a gente vai integrar junto com esse pilar, a gente vai desenvolver mais. Tá joia? E aí, deixa eu pegar minha colinha aqui. Então, eu já falei da fragilidade, que a gente acredita, é uma crença de fragilidade, e essa crença de fragilidade, ela é expressada pela dor. Tá? A dor, então, é uma crença de fragilidade? Não, a dor é uma coisa que existe.
tá? Se você sente dor, ela existe. A questão é que, muitas vezes, a gente sente dor porque a gente está tão pouco estimulado com demandas agudas que as demandas crônicas vão deixando o nosso corpo fraco e aí o nosso corpo fica mais suscetível para pequenas lesões. A pequena lesão que eu falo é o seguinte: eu estou aqui no carro, vou pegar um negócio lá no banco de trás, eu faço isso aqui, ai, minhas costas, ai, travei minhas costas, não consigo. Essa é uma demanda que eu falo que é de fragilidade do corpo, né? Desculpa, de enfraquecimento do corpo, tá? Olha aí o ato falho, né? A gente ainda com essa coisa na cabeça aqui. Mas na verdade, do enfraquecimento do corpo. A gente está tão fraquinho que qualquer demanda extra padrão aqui, você sai, você perde a sua homeostase, digamos assim. Fred colocou aqui, esse sou eu, né? Mas não é só tu não, meu filho. O Ricardo botou 2. Joia, vou abrir o chat aqui no computador que fica mais fácil de eu ver. E aí, então é isso. Então, o nosso corpo, cronicamente, o que é que aconteceu? Antigamente, no corpo ancestral, naquele corpo coletivo que explorava o mundo, antigamente a gente tinha medo de morrer. Antigamente a gente tinha medo de morrer, a gente tinha medo de eu estou aqui com os meus amigos e daqui a pouco chegar um predador, chegar um lobo, chegar uma onça pintada. Estou no Brasil, né? Chegar uma onça pintada, chegar algum predador para uma cobra e me picar aqui e eu morrer. Esse era o medo que eu tinha. Tá? Então, é um momento que a gente cercava o lugar, o ambiente, para deixar aquilo ali mais tranquilo. Mas, ao mesmo tempo, se surgisse uma onça, eu tinha que estar pronto para correr. E esse pronto para correr, o corpo tinha que estar responsivo para isso. O corpo tinha que estar pronto para isso. O que é que aconteceu? Eu estou aqui em Aracaju, dentro do estúdio. Quais são as chances de aparecer uma onça pintada aqui dentro, ou uma cobra aqui dentro, ou um leão aqui dentro? Né? Então, é isso. Não acontece. Isso não é uma realidade hoje. Tá? E o que é que aconteceu? O que é que acontece com a gente? Se a gente não se estressa de forma aguda, a gente se estressa de forma crônica. Tá? A gente sempre vai se estressar. Tá? Mas o estresse que toma conta da gente é um estresse crônico. É um estresse, por exemplo, um estresse da polarização política, por exemplo. A gente passou por esse processo agora da eleição, muita gente adoeceu nesse processo, no nível de estresse que estava, o estresse crônico é o tempo todo a mesma coisa, aquele mesmo estímulo, e é um estímulo corporal, e aqui, ó, na cabeça, tudo aqui, na mente, e aquilo ali vai despotencializando mais ainda o nosso corpo. Tá? É por aí que eu quero que a gente pense. Então, o que era agudo hoje se tornou crônico. E aí o que é crônico e estressor para a gente vai enfraquecendo o nosso corpo. O que é que a gente tem que fazer com isso? A gente vai tirar os estresses crônicos todos, a gente não consegue. Hoje em dia a gente não consegue. Hoje em dia a gente vive numa sociedade na qual a gente precisa, é uma sociedade que é ruim, mas a gente tem que estar aqui, né? Não tem outra forma ainda. Por enquanto a gente não descobriu outra forma. A gente conseguiu trabalhar com compensações, né? Compensações, por exemplo, o Kill consegue fazer SUP no final de semana e aí ela compensa o estresse crônico da semana dela. Eu vou também fazer SUP, eu vou dar uma corrida. Ou antes mesmo de vir para cá para fazer essa live, eu fui correr para dar uma desestressada na minha cabeça. Eu fui estressar meu corpo de forma aguda para desestressar minha cabeça. E é a partir daí que eu quero que a gente comece a pensar. Eu vou trabalhar as minhas habilidades inatas, né, minhas habilidades corporais, gerar pequenos estresses agudos para aquilo despotencializar aquela coisa do estresse crônico aqui. Então, é uma coisa que me dá uma vazão para isso. Joia? A Mari, que está aqui, ela faz crossfit. Né? O crossfit ele é um estresse agudo no corpo que deixa você mais leve depois. Isso libera hormônios e libera serotonina, dopamina. Né? Aquilo ali é um estresse agudo. Você está fazendo burpee, você está fazendo um monte de coisa, você está gerando um monte de estresse agudo ali no corpo e aquilo ali vai. Estou falando assim do ponto de vista do sistema nervoso central, tá? Mas isso do corpo em si, é isso que acontece, tá, gente? Então, por que a atividade? Aí eu vou entrar no outro ponto aqui, que é um ponto que aí essa é uma coisa que me cabe do latifúndio. Sou um profissional de saúde, mas também sou instrutor de movimento, instrutor de yoga.
E hoje, eu penso que o profissional de saúde está muito distante desse processo de entender o corpo do outro como seu corpo, como um corpo coletivo. E que a gente precisa entender que a atividade física ela não é uma coisa que só porque saiu um paper sabe, nível A, né, de uma revista top, que vai dizer que a atividade física não é só por conta disso. Sim, isso valida muita coisa, mas a gente precisa entender que o movimento ele faz parte da vida e a gente precisa encaixar ele na vida. Não é só aquele momento que a gente sai de casa e vai fazer atividade. É o momento que a gente faz a nossa prática corporal. É isso que eu quero, esse primeiro tema que eu quero trabalhar com vocês. A prática corporal. Isso é parte da vida, tá? A prática corporal das habilidades inatas do nosso corpo, as habilidades corporais. Tá bom? Vamos seguindo por aí. Então tá. Tranquilo? Processo de dor crônica e o processo da dor, ela existe, tá? Não quero despotencializar o processo de dor mesmo. Ela existe, mas ela existe muito mais por enfraquecimento corporal. Ah, quem faz exercício físico sente menos dor? Sim, sente menos dor crônica. Isso é verdade, tá? Então é importante você fazer exercício físico. Mas qualquer tipo de exercício físico, é qualquer um que vai fazer? De forma geral, sim. Mas existem modos de fazer movimentação que sejam mais gentis, digamos assim, e para um corpo que não está tão disponível como antes. Foi a partir daí que surgiu o Mover a Viver. Eu tenho 46 anos, vou fazer 47 em janeiro, então por isso que eu estou na dúvida já começo a ficar na dúvida com a idade que eu tenho, mas eu tenho 46, vou fazer 47 em janeiro, e eu sei que o meu corpo já não está mais tão responsivo, pelo menos não estava, mas agora está mais do que antes, né? Eu aos 40 não estava com o corpo que eu estou hoje. Aos 40 eu estava mais rígido, aos 40 eu estava mais fraco. Hoje eu estou com 46 e Fred falando que eu também faz a conta, eu estou fazendo a conta agora, eu estou 46, quase 47 e meu corpo está mais disponível do que antes. Eu comecei a fazer atividades, aí eu já fiz CrossFit, fiz Pilates muito tempo, fiz Yoga muito tempo e fiz movimentação natural desde 2015, tá? E veio mudando a minha vida, sim, tá? Veio mudando radicalmente a minha vida. Por quê? Porque eu comecei a entender como é que eu posso mover meu corpo em qualquer lugar, sem precisar de uma barra, né, de pegar peso, sem precisar entrar numa academia. Foi engraçado porque eu vi um post hoje falando dos 4 pilares da vida, né, para se manter uma saúde, né, uma boa relação social, um bom sono, uma boa alimentação e atividade física. Agora, a foto que colocam para botar para atividade física é uma academia de ginástica, inclusive vazia, mas é uma academia de ginástica cheia de aparelho. Por quê? Foi ali que a gente foi entendendo que o corpo tem que estar quando a gente vai trabalhar o corpo. E, pô, velho, não é assim, né? A gente pode trabalhar o corpo das formas que a gente quiser e a gente puder. E eu queria, inclusive, falar sobre isso agora, das formas que a gente quiser. A gente pode mover o corpo da forma que a gente quiser mover. Agora, é preciso a gente ter uma metodologia, é preciso a gente entender como é que a gente faz isso, tá? Como é que eu posso aplicar isso no meu dia a dia, tá bom? E daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa prática, tá? A gente vai fazer práticas hoje, e a gente vai fazer prática na quarta, a gente vai fazer prática no sábado também. Então, hoje a gente vai fazer uma prática totalmente voltada para as habilidades, tá bom? E entendendo que uma habilidade que a gente nasce com ela, a gente nasce com ela aprendendo aquela habilidade. Depois a gente tem uma curva de aprendizagem, tá? Estou falando isso do ponto de vista didático, a gente tem uma curva de aprendizagem. Depois que a gente atinge aquela curva de aprendizagem, a gente atinge um certo know-how, quer dizer assim, não, agora eu manejo com aquilo ali perfeitamente. Ok, aí o que acontece? Quando a gente vai ficando adulto, a gente vai perdendo aquela habilidade, gradualmente. E o envelhecimento, ele vai fazendo com que essa curva de desaprendizagem, digamos assim, de despotencializando, que a gente não deixa de saber, né, da habilidade, a gente continua sabendo, inclusive aqui, mas a gente não consegue praticar ela, e a gente vai perdendo. Como a gente não pratica, a gente vai perdendo ela aos poucos. Então, existe essa curva que é encaixada, essa curva, esse U invertido aqui, que é
essa coisa da gente aprender ela, potencializar ela, masterizar ela, e depois a gente vai perdendo ela com o passar do tempo. E isso, gente, chama envelhecimento. Ponto. Faz parte da vida. O que é que acontece hoje em dia? Acontece que, como a gente não usa essa curva de descida, ela é mais íngreme, ela é mais vertical do que é um tobogã, daqueles que acaba aquele tobogã gostosinho que acaba lá no final, assim. É isso que eu quero trazer para vocês, esse entendimento de que o envelhecimento não precisa ser vertiginoso. Ele pode e vai ser um processo gradual, e a gente não vai retardar o envelhecimento, a gente vai fazer com que o nosso corpo seja potencializado para a gente curtir o envelhecimento, para a gente não sofrer no envelhecimento, porque com a cultura de conforto, com a hiperindividualização dos corpos, e a despotencialização da força, da mobilidade, da capacidade de a gente colocar o nosso corpo do mundo, o envelhecimento vem assim, ó, tchum! Ele chega e bate lá, e a gente diz assim, putz, eu não consigo mais fazer isso. Pensava que eu conseguia, eu não conseguia. E eu não consigo mais. E aí eu vou pegar a bolsa aqui no fundo do carro e dou um creque nas costas e digo assim, putz, estou ficando velho. Está ficando velho, não é porque você está ficando velho. Isso é porque você está ficando imóvel. É porque você não está trabalhando o que o corpo precisa. Isso é uma habilidade, isso aqui. Isso é uma habilidade de girar, tá? De girar o corpo. A gente precisa disso. Né? E por que a gente não usa isso? Por que a gente não trabalha isso? Porque isso não está nas práticas. Tá? Inclusive, por exemplo, no CrossFit mesmo. A gente tem um processo no CrossFit que ele é muito linear. Tá? É basicamente isso, Diana. É curtir o envelhecimento. O envelhecimento ele não é para ser sofrido. A gente criou, o Ocidente criou esse processo de envelhecimento. Ah, tá velho. Cara, tô velho sim. Que massa. Que bom que eu não morri, né? Mas esse entendimento de curtir o envelhecimento, ele faz parte da vida. E o envelhecimento precoce é o enfraquecimento do corpo precoce. Quando a gente vai ver os vídeos dos velhinhos, malditos ocidentais, basicamente um pouco isso, mas assim, a gente também criou uma coisa muito bacana, mas a gente foi distanciando o corpo da vida, né? Isso é fato. Os orientais, eles se aproximam mais disso. Um amigo meu estava na China recentemente, e aí ele me mostrava os vídeos dos velhinhos. Os caras velhinhos pegavam as correntes e ficavam lá, bum, bum, um braço, um tempão, depois bum, bum no outro. Eles pegavam qualquer coisa para fazer movimento, qualquer coisa para fazer exercício. O tempo inteiro, os velhinhos vão nas praças para se movimentar. E você vai vendo os velhinhos, os caras são uns monstros, fazem vários exercícios, várias coisas, e você fica assim, caramba, eu não consigo fazer isso hoje. E como é que os caras fazem? Né? Por quê? A gente se distanciou disso. E por que a gente se distanciou? Porque o corpo da gente ficou um objeto de trabalho. E o trabalho da gente é o quê hoje em dia? Quero levantar a mão para quem não trabalha sentado 8 horas por dia. Fica sentado na frente do computador, digitando coisas. Né? Fora os profissionais de movimento, esses aí são mais ativos. Mas, de modo geral, a gente trabalha o tempo inteiro grudado no computador, grudado no celular, mas no computador, sentado aqui. E isso vai potencializar o corpo como? Não vai, né? E a gente vai compensar isso fazendo só aquela atividade física, indo para a academia, fazendo aquela atividade física? Eu acredito que não, tá? Estatisticamente a gente previne morrer se a gente faz 30 minutos por dia de atividade física? Sim, ok. Mas a gente precisa de mais disso para viver, tá bom? Então, eu acho que, do ponto de vista geral, é basicamente isso aqui que eu quero dar de conceito de corpo, de movimento, na relação da vida, na relação com o dia a dia, tá bom? Eu corro porque eu gosto de correr, mas eu me movo porque eu preciso, tá? Eu corro porque eu gosto de correr, eu me movo porque eu preciso. Eu ando de bicicleta porque eu gosto de andar de bicicleta, mas eu me movo porque eu preciso. E quando eu falo que eu me movo, eu falo das práticas diárias. Eu faço práticas diárias de movimento. E essas práticas são de 15 a 20 minutos por dia. Todos os dias? Todos os dias, às vezes eu dou uma pausazinha quando eu quero também, porque quando você vai criando uma certa consistência, você consegue fazer aquilo ali de forma conscientemente, inclusive dizer, não, hoje não, amanhã eu volto. Não é uma culpa, entendeu? Porque eu não fui, porque eu não sei o quê. Não, não é isso. Estou fazendo minha prática, ela é consistente, então beleza, eu posso hoje ficar sem e depois amanhã eu volto.
E é assim que funciona. Eu posso viajar e saber que lá, onde eu viajar, eu posso fazer minha prática. Posso. Em qualquer lugar eu posso. Tanto é que hoje a gente vai fazer, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer a nossa prática de hoje. Tá? Quais são os instrumentos mágicos que a gente vai usar para fazer a prática de hoje. Beleza? Então é isso. Vou dar mais uma pausa agora, só para saber de vocês. Tá tranquilo? Tá claro? Tá fazendo sentido para vocês isso aqui que eu estou falando? Massa. Joia. Tá? Então, vocês nunca vão me ver falando mal de um método de movimento. Vocês sempre vão me ver falando das potências daquele método de movimento e das despotencializações daquele método de movimento. Por exemplo, vou fazer a minha crítica ao CrossFit. É bacana, é. Só que ele é muito linear. Ele só trabalha num plano de movimento. Ele só trabalha num plano de movimento. Os agachamentos são num plano de movimento. Você vê hoje em dia alguns crossfits fazendo alguma coisa num plano lateral. Isso é bom. Mas você não tem planos combinados. Tá? Isso é uma coisa mais técnica, tá? Mas é porque o corpo precisa disso. O corpo precisa de planos combinados. O corpo precisa girar. O corpo precisa rolar no chão. O corpo precisa sustentar o peso do próprio corpo com outras formas, com o braço, não só fazendo os handstand push-ups, o HSPU, mas fazendo outras coisas, se movendo no espaço mesmo, tá? Minha crítica, por exemplo, ao Pilates. O Pilates sempre foi uma técnica que eu tive uma relação de amor e ódio, eu sempre trabalhei muito com ele, trabalhei de 2005 até 2015 direto com ele, basicamente. Participei de feiras, eu trabalhei ativamente e imerso no ambiente do Pilates. Qual é a minha crítica ao Pilates? O Pilates, ele tende a enfraquecer o corpo do ponto de vista de não, ele não pode fazer isso não, ele é muito velhinho, olha, o corpo dele, aí a gente bota almofada para tudo. Eu estou num estudo de Pilates aqui, tá? A gente bota almofada para tudo. A mola do paciente, do aluno do Pilates, a gente coloca a mola, entrega na mão dele e ele faz o exercício, depois ele entrega para a gente guarda. Então, é uma subserviência, uma falta de autonomia da pessoa. E mesmo assim, com uma prática a gente vai fazendo também, quando eu fui entrar mais no Pilates, eu disse, aqui tem umas coisas bacanas, que eu fui buscar a minha prática do Pilates, mas existe um Pilates forte, um Pilates, mas que a gente não usa no nosso dia a dia. A gente acabou virando uma coisa muito cheia de dedinhos para usar com os nossos pacientes, com os nossos clientes de Pilates. O yoga, qual é a minha crítica ao yoga? O yoga acaba sendo mais estático do que dinâmico, né? A gente precisa trabalhar, agora ele tem uma riqueza muito grande, que é a riqueza que o Pilates tem, ele trabalha as fáscias, ele trabalha os tecidos moles do nosso corpo, então ele trabalha muita mobilidade. O yoga é muito rico nisso. Tá? É mais rico do que o Pilates, porque o yoga veio bem antes e tem um repertório muito mais rico. E a movimentação natural, a minha crítica à movimentação natural é que ela falta essa parte das fáscias, do alongamento e tal, mas ela tem uma coisa muito vigorosa da força e do uso da habilidade funcional, né, da habilidade corporal no corpo, e tem uma aplicabilidade prática muito bacana. Isso não é uma crítica, né? Isso é um elogio ao Pilates, que é da coisa da aplicabilidade prática, mas o processo da movimentação natural tem um certo vigor que a gente vai experimentar hoje. Tá bom? Hoje, agora, nesse momento, eu vou fazer umas práticas com a gente, né? A gente vai fazer junto isso. E eu quero, quem puder abrir a câmera, massa, porque a gente faz, a gente vai vendo, beleza? Quem não quiser, não puder, não abre, tá tudo bem. A gente vai fazendo. Só que eu quero que a gente faça, tá? Experimentem fazer. Vocês não estão num ambiente no qual vocês possam mostrar o ambiente de vocês, como vocês estão agora, tudo bem, fica tranquilo. Mas a gente pode... Eu quero só que, se quem puder abrir a câmera, abra, para eu não ficar fazendo sozinho aqui, tá? E aí... Mas o que o Mover a Viver trabalha, basicamente, é uma linha de pensamento do yoga, uma linha de trabalho do Pilates e da movimentação natural. São esses três, esse combo aí que a gente vai trabalhar sempre, porque eu acho que isso veio construindo uma forma de trabalhar meu corpo que é replicável, a gente consegue fazer isso com outras pessoas, tá? E eu acho que isso vem... Eu faço isso com meus pacientes muito, com as pessoas que eu atendo, eu uso muito e isso vem mudando os corpos e isso é muito bacana. Oi, Di.
Vamos lá. A gente vai fazer agora a primeira prática que eu quero que a gente faça, a primeira habilidade. Qual foi a primeira habilidade que eu disse para vocês que a gente aprende quando a gente nasce? Primeira habilidade inata. O que a gente faz quando a gente nasce? Primeira coisa. A gente respira. A gente respira. A gente dá aquele choro bem bonitão assim para a gente poder colocar o nosso pulmão para a roda, né? Para jogo mesmo. E isso é o primeiro teste. Inclusive, é o teste de Apgar que a gente faz para saber se o primeiro é para a gente saber se a criança está roxinha, se ela consegue fazer. Tá? Ó, eu vou ficar com o celular aqui, depois eu vou sair, colocar ali, a gente vai vendo aí como é que faz. Então, a gente vai trabalhar a primeira habilidade, que é a habilidade da respiração. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Vocês podem fazer isso sentado, vocês podem fazer isso em pé. Eu vou distanciar um pouquinho aqui para vocês conseguirem ver meu tronco mais. Aí, aqui, acho que é melhor aqui. Tá? Conseguem me ouvir? Eu vou falar um pouquinho mais alto, mas eu vou fazendo aqui. Então, o que é que a gente vai fazer agora para respirar? Obviamente, vamos só dar uma relaxada aqui no tronco. Coloquem as suas palmas das mãos, os dorsos das mãos sobre as coxas, tá? E a gente vai fazer 5 respirações lentas e profundas. Beleza? 5 respirações lentas e profundas. Pode fazer de olho aberto, não precisa ser yogi demais, não. Só inspira pelo nariz e solta pela boca. Foram 5. Respirações lentas, profundas, enchemos os pulmões da gente. Massa. O que é que eu quero que a gente faça agora? Vocês vão me ver sempre mexendo no relógio aqui, porque eu marco o tempo para a gente poder ficar tranquilo aqui. Peguem as suas mãozinhas aqui, nessa posição. Coloquem nas costelas de vocês. Abaixo dos seios, tá? Abaixo do peito. Coloca na costela aqui. Bom? Vamos fazer 5 respirações lentas e profundas agora. Agora, o que é que eu quero que vocês façam? Joga o ar para onde as suas mãos estão. Beleza? Enche mesmo. De novo. E mais uma. Foram 5. Massa. Lentas, profundas. As mesmas mãos agora vão para essa região aqui das costas. Ó. Okay? Bota elas aqui. Deixa elas penduradas aqui. E a gente joga. Ó, relaxa o ombro aqui, tá? Não precisa deixar o braço aqui em cima. Relaxa o ombro, coloca a mão aqui. E a gente vai levar a respiração para cá agora, tá? Onde a minha mão tá. Vai percebendo aí. Cinco respirações. Cinco respirações. Relaxa os braços, que eles ficam meio cansados de estar aí. Aí a gente vai se abraçar.
Eu vou distanciar as minhas escápulas aqui, e aí a gente vai levar agora a respiração bem para onde as nossas mãos estão, bem nas escápulas ali, tá? Vamos lá, 5 respirações. Cinco respirações. Solta os braços. Relaxa. E aí, a última, vamos colocar as nossas duas mãos abaixo das costelas, tá? É o nosso diafragma, tá, gente? Agora vamos trabalhar ele aqui. Isso aqui vão ser 5 também. Só que eu quero agora que vocês empurrem essa região aqui para que, quando você inspirar profundamente, o seu diafragma empurre sua mão. Você está fazendo uma pressão aqui que eu quero que sua mão faça o movimento. Agora, a partir da força que o seu abdômen fizer, tá? É seu abdômen que vai empurrar a sua mão na respiração. Vão ser 5 também. Vamos lá? Cinco respirações. O dorso das mãos volta para cá, para as pernas. E agora eu quero que a gente faça as mesmas 5 respirações, agora sem nada, sem nenhuma mão tocando em nada. Vamos lá? Enchendo bem, enche o máximo que você conseguir. Agora eu queria escutar de vocês, depois das 5 respirações. Foi mais fácil ou foi mais difícil respirar agora? Ou foi a mesma coisa? Assim não é a resposta para a opção, não. São 3 opções. Foi mais fácil a mesma coisa ou mais difícil? Achei que foi mais fácil. Foi mais fácil, não foi? Quem concorda com a Mari aí? Foi mais fácil para mim também. Exatamente. O que a gente fez aqui? A gente trabalhou, a gente praticou uma habilidade. A gente praticou a habilidade de respirar. A gente praticou a habilidade de respirar por todas as áreas do nosso tórax. Nossas mãos, onde nossas mãos foram, a gente estimulou essa estrutura para trabalhar. Tá? E aí, ó, o pulmão ficou mais complacente. A gente exercitou, a gente criou uma prática de respiração agora, em tempo real, com 5 respirações para cada. A gente precisa de quantos equipamentos para isso? A gente precisa pagar quanto para fazer isso? Não precisa nada, né? Então, isso é uma ferramenta da vida. Isso é isso é utilidade pública, como dizem uns amigos meus. Isso é utilidade pública. A gente pode usar isso na hora que a gente está precisando. Não precisa necessariamente, se você quiser meditar, medita, está tranquilo. Mas, assim, o exercício da respiração, o exercício da prática da respiração, ele é feito dessa forma. A gente estimula o nosso corpo a respirar. Não só na respiração profunda, mas no estímulo das estruturas corporais que ajudam na respiração, tá? Dando um pequeno spoiler da aula da quarta-feira. É isso. A gente precisa trabalhar
para a gente ganhar as habilidades. Beleza? E agora eu vou trabalhar em cima, a gente vai fazer juntos a posição de pé, tá? E a gente vai chegar no chão, tá bom? E eu vou ver como é que eu faço aqui para ficar mais fácil para todo mundo ver isso aqui. Deixa eu ver. Eu não vim preparado para um momento no qual o meu computador desse pau. Deixa eu ver aqui, viu? Vou fazer um teste aqui, viu, gente? Vou fechar meu áudio e vou abrir meu áudio do computador. Na verdade, eu vou fechar meu vídeo e vou abrir o vídeo do computador. Deixa eu abrir aqui. E o áudio do computador vai ficar fechado. Vou fechar meu vídeo aqui. Bom. Abrir meu vídeo aqui. Deixa eu ver se fica melhor. Cadê meu vídeo? Não está aparecendo? Estão conseguindo me ver aqui no computador? Não, né? Agora eu sumi de vez, não foi? Calma, muita calma nessa hora. Então, vai acontecer aqui, vai acontecer. Ai, pronto. Um pouquinho. Agora vai. Pronto, voltou para cá, vou ligar meu vídeo, vou ligar meu áudio, vou ver se vocês conseguem me ver aqui. Tá. Jóia, meu tapetinho. Agora eu vou começar a falar mais alto, tá, gente? Eu vou precisar disso. Conseguem me escutar? Sim? Massa. Vou colocar aqui mais para trás um pouco, para poder ver, para vocês poderem me ver aqui. Vamos ficar em pé? Quem puder ficar em pé, fique em pé. Tá? E o que é que eu vou pedir para vocês agora? Dessa posição que a gente está em pé aqui, tá? Que é uma habilidade que o nosso corpo tem, ficar em pé, a gente vai chegar no chão, tá bom? E a gente vai chegar no chão numa determinada posição que eu quero que vocês fiquem aqui. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. A gente vem para cá, ó, para essa posição daqui. Quadrupedia. Tá bom? A gente chega nessa posição aqui. Vamos ficar nessa posição aqui um pouco. Vamos lá? Já está em pé aqui. Vou ficar em pé, minha cabeça vai sumir aqui um pouquinho para vocês. E a gente vai fazer isso na posição de pé e vamos descer para a posição de quadrúpede. Descer, minha cabeça está também. Tá? Então, ó, eu saio da posição de pé e venho para a posição de quadrúpede. A gente vai fazer isso durante um minutinho. Beleza? Vamos lá? Todo mundo junto agora e foi. Durante um minuto, a gente vai sair da posição de pé para a posição de quadrúpede. De pé, posição de quadrúpede. Um minutinho só. Duas pernas. Duas mãos no chão. E levanta. Vamos fazendo isso devagarzinho, sem pressa. Sentindo o corpo trabalhar aqui. Vai percebendo o corpo e vai fazendo. Ok, chegamos no minuto aqui.
Nível de dificuldade aí para vocês, como é que foi? Foi fácil, médio? E aí? Tem 4 anos que eu tô sedentária, foi muito difícil. Foi difícil, não foi? Foi bom. Ó, foi bom, foi gostosinho, Fred? Isso. Então, entre o gostosinho e o muito difícil, a gente tem um movimento, uma habilidade que todo mundo conseguiu fazer. Alguém aqui não conseguiu fazer o movimento? Acho que não, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui no chat. Alguém quiser compartilhar aqui. Conseguiram fazer todos? Quem conseguiu, ó, dá um joinha lá no chat. Todo mundo conseguiu fazer, né? Beleza. Ou seja, é possível. Tá? Não é fácil, é possível. Tá? Para todo mundo. O que eu quero trazer é que tudo que a gente vai fazer, vários cracks, segundo Diana, é que a gente fica crocante mesmo, tá? Isso faz parte do processo. Mas eu mesmo, para me agachar, eu só escuto muitos cracks aqui, mas assim, sem dor, sem desconforto, mas é isso. Faz parte do processo, porque as articulações estão envelhecendo e, ok. A gente fez isso por 1 minuto, beleza? A gente vai fazer mais 1 minuto, só que eu vou dar um nível maior de dificuldade para vocês. Tá joia? Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que eu quero. Me vendo aqui nessa telona aqui. Agora, saindo da posição de pé, a gente vai vir para cá, ó, e não vai encostar o joelho no chão. O joelho vai ficar livre. Depois a gente volta. Mesma coisa. A gente vai sair da posição de pé, chega aqui, ó, o joelho não toca. E a gente volta. Natália, se ficar muito difícil, você volta para a primeira posição, tá? Botando o joelho no chão, tudo tranquilo. Beleza? Sempre entendendo que a gente precisa respeitar nosso corpo aqui, precisa respeitar o momento que a gente está. Ok? Vamos fazer isso por 1 minuto. Deixa eu só ficar na posição aqui para fazer com vocês, porque é muito chato ficar sem fazer. Ok? 1 minuto agora. Vamos. Chão. Desceu. Joelho aqui. Não toca no chão e volta. Vá percebendo, inclusive, qual é a mão que sai do chão e qual é a mão que chega primeiro. Tenta alternar essa mão. Tenta mudar a mão. Se é a mão esquerda que chega sempre primeiro, bota a mão direita para chegar primeiro. Se é a mão direita que empurra você para sair do chão, bota a mão esquerda para empurrar você para sair do chão. Mas não coloca esse joelho aqui no chão. Tá? Exceto, obviamente, quem está com muita dificuldade. A gente respeita as dificuldades. Ok? Mais 1 minutinho. E chegamos no minuto. Como é que foi para vocês? Mais desafiador um pouquinho? Ou foi a mesma coisa do primeiro? Deixa eu ver aqui. Bem mais, né? Como é? Bem mais desafiador, né? Foi bem mais desafiador, né? Menos cracks, mais desafiador. Menos cracks, mas mais desafiador. Massa. Estamos lubrificando isso aí. Joia. Massa. Então, agora, a gente vai fazer mais um desafio aí. Deixa eu só pegar aqui minha colinha. Qual é a malvadeza? Tá? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai descer na posição, a gente vai dar uma caminhadinha para frente, uma caminhadinha para trás, na quadrupedia, e levanta. Vou mostrar aqui para vocês, antes de a gente fazer. Ó, eu estou em pé, eu venho para a quadrupedia, dou um passo e dou um passo. Aí volto. Mesma coisa. Desci, dou
dou um passinho para frente, um passinho para trás e subo. Desci, um passinho para frente, um passinho para trás e subo. Mais um minutinho, vamos lá? Vamos lá, pessoas? Em pé, a gente fica na posição. Sem encostar o joelho? Como é? É sem encostar o joelho? Ah, sim, boa pergunta. Sim, sem encostar o joelho. Se você quiser encostar o joelho, você encosta. E depois eu falo sobre essas relações, encostar e desencostar o joelho, como é que funciona, para que isso. Mas você não encosta o joelho agora, tá bom? A gente dá uma engatinhada para frente, engatinhada para trás e fica em pé. Vamos lá? 1 minuto foi. Desceu, engatinha para frente, engatinha para trás e subiu. Eu gosto do tapete de yoga porque ele dá uma referência para a gente. Olha, até engatinhar até o final do tapete. Depois a gente volta para o lugar onde a gente começou, que a gente marca aqui no tapete também. Tá? E a gente vai encaminhando. Se ficar difícil de tirar o joelho, vai engatinhar com o joelho no chão, não tem problema. Você vai descendo, coloca o joelho no chão, engatinha. E depois você volta. Mais uma. Faltam 10 segundinhos só para acabar. Um instante passa, 1 minuto, um instante passa. E foram os 10 segundinhos. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. E aí, como é que tá? O coraçãozinho já está trabalhando mais? Começamos a ficar ficou um pouquinho mais cardio, né? Nesse sentido. A ideia, o que é que a gente está fazendo aqui, gente? Como eu falei para vocês, a gente está engatinhando. Isso é uma habilidade, né, natural, uma habilidade inata da gente. A gente está usando ela para fazer esse trabalho. Vamos lá, então. Agora, nesse momento, eu quero saber de vocês. Diana já está aqui na minha tela. Foi mais... Já começou a esquentar o corpo, Diana? Mesmo com sono? Coordenação motora 0. Ah, bacana. Isso é bom também, que a gente trabalha sistema nervoso central aqui. Vamos lá. Quem mais? Quem mais tem alguma coisa para dizer? Eu queria escutar vocês também para saber onde é que eu estou, né? Para eu também não forçar demais, nem forçar de menos também, para ver como é que vocês estão. Achei legal, dá para dar uma respirada, sente o coração, né, batendo mais forte, o pescoço pulsando. Beleza. Esquenta realmente, estou quase tirando o casaco. Ah, que bom. Está esquentando você, né? Bom, Segiane, valeu. Beleza. Natália, como é que você está aí? Você me disse que foi muito desafiador o primeiro. A gente foi desafiando mais. Queria escutar você. O coração já voltou, já saiu da boca, né? Já voltou para o lugar dele. Mas, assim, deu uma esquentadinha. Eu senti um pouco de dificuldade agora nesse último, né? No caminhar, porque eu tenho 2.000 problemas, joelho, ombro, tudo, né? Fora o sedentarismo que não ajuda. Mas eu achei fácil, assim, dentro dessa limitação, fazendo o que eu conseguia fazer, foi relativamente fácil, né? E estar respirando é bom. Acho que meus pulsos precisam de algum tipo de exercício para incomodar. Ah, ótimo. Aqui, Mônica falou. Não estou dizendo ótimo porque seus pulsos reclamaram, não, mas ótimo que você compartilhou isso. O trabalho de pulsos, de punhas, no caso, a gente vai trabalhar na quarta-feira, tá bom? Na quarta-feira eu vou falar um pouquinho mais sobre essas questões relacionadas a isso aí, Natália, que você falou. Meus ombros, meus joelhos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso na quarta-feira, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que hoje a gente trabalhou essa habilidade.
Agora, o que eu vou pedir para vocês? A gente tem mais um tempinho aqui de live, eu não vou me estender muito, mas eu quero fazer uma despedidazinha com vocês aqui, que é o que a gente chama do combo, a integração, um trabalho que a gente faz, um flow, talvez, assim, né? Que a gente vai juntar o movimento da respiração que a gente fez aos movimentos que a gente desenvolveu aqui agora, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês e a gente vai fazer junto. Massa, deixa eu só botar para cá de novo, para aparecer aqui. Mari, você que faz o crossfit, como é que você está aí? Você que é crossfiteira, foi muito fácil? Deu uma esquentadinha, assim, própria do movimento, né? Mas foi tranquilo, consegui fazer. Tranquilo, né? Massa, beleza. Você está longe dos 40 ainda, né, filho? Ó, vamos lá. O que é que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou usar aqui, talvez vocês não me vejam, deixa eu subir. Eu vou fazer um movimento, o mesmo movimento que a gente fez agora, tá? A gente vai descer, caminhar, subir e, ó, tentar alcançar aqui, ó, o teto, inspirando profundo. E solta e vamos de novo, caminha, volta e a gente inspira profundamente e solta o ar, descendo, caminhando, volta, inspira e vamos, tá bom? A gente vai fazer isso. Agora não vai ser mais por 1 minuto não, viu, galera? Eu vou colocar a gente entre 2 e 3 minutos, beleza? Se a gente conseguir 3 minutos, massa. Se eu perceber que está todo mundo morrendo, eu paro nos 2 minutos, 2 minutos e pouquinho. Mas mais de 1 minuto a gente vai ficar. A gente vai ficar entre 2 e 3 minutos, beleza? Vamos ficar na posição e a gente vai. Joia. Deixa eu ficar aqui na posição. Vou marcar ainda, viu, gente? Vamos lá, ó. Vou marcar 3 minutos aqui. Se a gente conseguir fazer os 3, massa. Vamos lá. 1, 2, 3, foi. Começa aqui, ó. Inspirando. E vamos. Caminhando. Voltou. E vamos seguindo. Caminhando. Fazendo movimento. Engatear. Voltando e respira. A respiração, você pode inclusive olhar para as suas mãos lá, porque a ideia é que ele está tentando alcançar uma coisa lá em cima, enquanto a gente respira fundo. Chegamos na metade do tempo agora. E tenta alcançar lá em cima, respira fundo e vamos seguir. Passamos dos 2 minutos. Estou vendo todo mundo aí fortinho, eu vou continuar, viu? Até os 3 minutos a gente vai seguir.
Faltam 20 segundinhos para acabar. Três, dois, relaxa. E agora, como é que foi? Foi melhorzinho um pouquinho? Mais gostosinho? Deu para sentir mais o drama? Deixa eu ver aqui. Essa câmera ficou lá embaixo. Desligar. E aí, como é que foi? Como é que foi para você, Mari? Você está na minha tela ali. Eu senti um pouco de dificuldade em conciliar a respiração com o movimento, que é algo que eu já percebia quando eu fazia yoga, por exemplo. Tinha muita dificuldade assim de manter a respiração no tempo que era necessário para praticar o movimento, assim. Aí chega no meio do movimento eu já estou querendo inspirar, meio sufocado. Acabou o fôlego, né? Como se fosse curta a respiração. Certo. O primeiro exercício que a gente fez de respiração, ele é fantástico. Você trabalhar isso, você expandir um pouquinho mais. Isso é um pulmão que não está sendo estimulado. Então, se precisa estimular esse pulmão, tá? Entendendo que o tamanho do movimento é um pouco isso que você falou. O tamanho do movimento é o tamanho da respiração. Se você chega aqui e já encheu, tá ok. Esse foi o tamanho do seu movimento. Com o passar do tempo, você vai conseguindo encher mais o pulmão no tamanho que o movimento exige, entende? Que ele demanda de você. E aí você vai fazendo isso, vai ficando com mais facilidade, tá? E aí, Natália, como é que foi? Queria saber. Eu também senti essa dificuldade da respiração de conciliar, né? É como se a respiração fosse ficando mais encurtada, né? Para respirar logo, né? Vai logo, respira logo. Mais ofegante, né? Com o passar do tempo, né? Senti um pouco mais de dificuldade no engatinhar no final, acho que também pela quantidade de tempo, né? Mas o coração tá voltando. Então tá bom, eu tô viva. Tá viva, né? Massa. Joia. Mônica, eu queria escutar você. Você me disse que seus pulsos, você estava reclamando deles, e eu continuei seguindo aqui. E eu queria saber de você como é que foi. A gente chegou num certo limite aí. Se você não quiser falar, você não fala, mas pode botar no chat aqui também. Oi. Eu tive que parar de fazer porque eu tô com muita dor no pulso. Sim. Você já estava com ela antes ou ela foi surgindo durante a prática? Não, foi isso agora. Eu tô bem parada, tô bem sem exercer as minhas habilidades, mas eu consegui fazer numa boa, só que o meu limitador foi mesmo o pulso. Sim, entendi. Mas muito legal, gostei bastante. Que massa. Sobre isso, eu quero, se você topar na quarta-feira continuar com a gente vai falar sobre isso e sobre possibilidades, tá bom? Porque é o seguinte, as dores ou os desconfortos, inclusive por conta do enfraquecimento da estrutura, eles vão surgindo. A ideia é como é que a gente pode criar formas de se manter em movimento mesmo com isso. Entende? O que acontece com a dor? A dor vai tirando a gente vai... Isso é inato também do humano. Se causa dor, a gente para de fazer. E se a gente para de fazer, a gente fica com medo de sentir dor de novo. E aí tem um nome técnico para isso que chama cinesiofobia, que é o medo do movimento. Então você vai criando, aumentando o medo, achando que aquilo ali é danoso para o seu punho, para o seu corpo em geral, e aí você fica repetindo aquelas coisas para você. Eu não consigo fazer isso porque meu pulso dói, eu não consigo fazer isso porque meu joelho dói, eu não consigo fazer isso porque minha cabeça dói. E aí você vai ficando todo cheio de nomenclaturas de dor para o corpo inteiro. E isso é uma coisa que acontece muito de forma geral, não necessariamente só com os 40 mais, mas isso acontece de forma geral, com corpos diversos. A questão é que a gente precisa entender o que é que está faltando ali naquela estrutura para a gente poder trabalhar. E aí a gente vai trabalhar isso na quarta-feira. Beleza? Nesse momento agora, eu queria escutar de vocês um pouquinho como é o feedback desse encontro. Assim, a gente está chegando no final agora, tá? Eu queria escutar de vocês o que vocês acharam, se foi dentro do que vocês estavam pensando.
E a gente vai fazer uma prática de calmaria aí para vocês poderem dormir à vontade, dormir em paz, tá? E aí eu queria escutar um pouquinho, um feedback rápido mesmo, o que é que vocês acharam, como é que foi para vocês essas práticas, e se fez um sentido da teoria com a prática, porque não é uma teoria, mas é uma coisa mais voltada para uma coisa, né, encaixar na outra, né? Eu queria escutar agora. Gostei bastante, está bem dentro do que eu esperava. Eu não conhecia nada do movimento, mesmo acompanhando você já nas redes sociais há muito tempo, não sabia qual seria o nível, como é que ia começar e tal, se já ia ser pesado. Achei muito bom, bastante proveitoso. Tirei o casaco, estou de camiseta agora, esquentou. Bom movimento para as pernas, força a perna, força o punho. Eu estava com um problema também no punho, mas deu para fazer legal. Foi bem bacana, atingiu totalmente as expectativas. Massa. Obrigado, queridão. Principalmente trabalhar com nossa autonomia com o movimento, a Giane colocou aqui. É isso, é isso. O segredo do rolê é a autonomia. A gente quer, é isso que eu quero para mim, e eu quero compartilhar isso com outras pessoas, porque no final das contas a gente vai perdendo com o passar do tempo, e se a gente perde isso mais cedo, a gente vai achando que a gente não tem como resgatar. Talvez a gente não consiga resgatar a idade, talvez não, né? Isso não consegue, a gente não consegue rejuvenescer, como a gente costuma dizer, ou retardar o envelhecimento. O que a gente retarda é a perda de autonomia. É isso que a gente quer retardar. Isso é uma coisa completamente possível. Certo. Você já é um ex-aluno do Fluir, Ricardo. Você já manja do que é que eu estou falando, né? A gente já trabalhou durante um bom tempo, mas é isso. O trabalho a base dele é isso. Né? Eu também Gostei muito, Zac. Fala, Diana. Pode terminar. Pode concluir. Não, eu só ia falar que eu gostei muito, eu me identifico com a sua visão, Zac, do movimento, acho que você sabe disso, apesar de que eu nunca tive a oportunidade de acompanhar mais de perto, assim, o seu trabalho, é sempre pelo que você mostra nas redes sociais, mas eu acho muito importante, assim, que você traz a prática junto com essa teoria, porque eu acho que complementa, assim, a forma como a gente pensa em exercício físico, em atividade física, em movimento, que eu acho que na nossa sociedade a gente pensa muito nessa maneira estética, principalmente, né? Então, assim, quando as pessoas vão para a academia é para emagrecer. Então, já começa com essa relação meio esvaziada, assim, com o próprio corpo, né? Meio enviesada, assim. Não tem um auto-amor, um autocuidado aí, né? É sempre numa noção de punição, de ir fazer atividade física e já ir com aquele sentido, assim, carregado, sabe? Putz, eu tenho que ir porque é uma obrigação. E quando muito, a gente pensa em atividade física por saúde, assim, que já é um avanço, mas eu acho que também não é necessariamente isso, sabe? Porque aí senão vira também uma coisa assim, quase como que tomar um remédio, assim, tem que tomar um medicamento ali na hora marcada. E eu acho que é muito o que você falou, assim, o movimento ele é parte da nossa vida, é descobrir possibilidades de fazer coisas que a gente não sabia que o nosso corpo podia, né? Então, tem uma alegria que atravessa a gente nisso. Não é para ser uma coisa pesarosa, né? Não é para ser uma coisa difícil, é para ser um encontro alegre, né? No mundo. Então, gostei muito e obrigada por fornecer essa oportunidade aí para a gente acompanhar. Que massa, que bom. Fico super feliz que você tenha gostado. A ideia é essa, ainda está no comecinho, viu? A gente tem mais coisa para fazer. E rede social é aquilo, né, gente? A gente mostra o que a gente está fazendo, mas não como a gente faz e tal. Então, esse momento aqui é justamente para isso. E eu ficava um pouco incomodado, porque tudo na parte de movimento é muito performático, né? Então, quando você vai ver yoga, você vê os caras fazendo uma coisa estrambólica, é impossível de se fazer numa sessão só. Na movimentação, no geral, é isso. Então, o meu trabalho todo eu até não mostro muitas coisas performáticas, às vezes quando eu mostro uma coisinha ou outra, mas a ideia é fazer o dia a dia, né? Como é que eu lavo o prato, né? Essa história de fazer essa consistência. Então, a minha ideia toda da prática envolve isso. É o dia a dia, a consistência que vai construindo essa base. Então, o projeto Mover e Viver ele é todo baseado em construção de base.
A gente vai trabalhar a base toda dessa forma, dessa forma que a gente fez aqui agora. A ideia é não levar, não precisa necessariamente levar o corpo no extremo. Em alguns momentos, você vai sentir muito cansaço, mas faz parte do processo, e depois a gente vai descansar, né? Então é que quando eu comecei a pensar em vender isso, eu fiquei com muita dificuldade, porque assim, sempre quando você vai falar de movimento, você pode ver até todos os projetos em Instagram, né? Eu vou falando sobre isso, aí vai aparecendo para mim tudo que é mais de 40 anos, mais de 40 anos. Como secar a barriga, mais de 40 anos. Como você ficar magro, como você não sei o quê. Eu não quero isso, cara. Eu não quero isso, não é isso. O secar a barriga, ele, se vier, é como uma consequência, porque o que eu quero é construir a base do movimento. Certo? Emagreci nesses últimos anos, depois que eu emagreci, fiquei mais magro, fiquei mais sequinho, mas não é isso que eu quero vender. Eu não quero isso, que eu não estou aqui para isso. O que eu quero é basicamente semear movimento. Basicamente isso aí. A ideia do Mover e Viver tem essa relação. Por isso que o nome é isso, né? Mover é essa confluência aí anti-marqueteira, no final das contas, acaba sendo essa, mas dane-se. Eu quero fazer dessa forma mesmo e vai ser isso que eu quero tá semeando. E é só o começo, eu quero fazer mais, né? Então, esse primeiro momento hoje é mais para isso mesmo, para a gente começar a semear essas ideias aqui. Di, o que você ia falar? Então, achei muito bacana quando você trouxe a teoria, porque deu uma base bem firme para a gente, pelo menos para mim, porque eu também sou da área, né? E aí eu sou meio perfeccionista na minha movimentação, e eu percebi uma movimentação bem leve, bem tranquila, sem essas exigências de, olha, você tem que deixar o pescoço assim, você tem que deixar a mão assim, a barriga tem que estar assim, a coluna tem que estar assada. E essas exigências me geram tensão durante o movimento. E a forma do Mover é Viver é uma movimentação bem natural, bem leve, bem fluida, e isso fez bastante diferença quando você trouxe no início a proposta, a teoria, todo o embasamento da movimentação natural, do mover mesmo, né, para a vida. Isso fez toda a diferença na live, pelo menos para mim, para a minha prática, isso fez toda a diferença. Então, está de parabéns. Valeu. Eu fiquei com medo de ser muito acadêmico, tá? Por isso que eu até montar uns slides, eu disse, não, slide não vou fazer isso não. Vai ficar achando... Não, slide já ia ser demais, realmente. Mas, assim, é a minha experiência, o que eu estou passando realmente é a minha experiência, né? Não, é isso mesmo. Mas a ideia é que se a gente não vincular... Desculpa? Fez diferença para mim. Ah, que bom. Mas é Senão, isso, assim... tem pouco para perguntar. Isso. Se não vincular a prática com algum processo que dê um contexto, um sentido para aquilo, esvazia, né? Como o Mário falou, assim, esvazia. Você está fazendo porque você está fazendo. Aí a parte da movimentação natural, o pessoal, isso é o movimento do macaco, isso é o movimento do tigre, isso é Você pode dizer o que você quiser, mas assim, isso é uma habilidade humana e é importante que a gente trabalhe isso. Não é estereotipado, eu não quero estereotipar. Então, é por aí. Beleza? Se alguém quiser falar, fale agora o cálice para sempre e a gente vai fazer. A Nádia quer falar. Então, quando você falou que ia ter prática, me deu um certo frio na barriga, assim, justamente porque eu sempre gostei muito de exercício, mas desde que eu saí de Aracaju, eu estou muito sedentária, né? Então, assim, o trabalho tem consumido muito e, infelizmente, aqui eu encontrei lugares gordofóbicos, né? Então, eu sempre me movimentei muito e sempre fui muito bem recebida onde eu estava em Aracaju, né? E aí entra justamente nisso que a Mari falou, né? Do exercício como punição e etc. E eu nunca vi desse jeito. Eu sempre vi o exercício como uma coisa gostosa, né? Justamente porque eu tenho um problema no ombro, no joelho, né? 2.000 coisas, e eu sempre fiz justamente para me auxiliar nessa movimentação, né? Meu trabalho exige muito do meu corpo e eu preciso, né, desse apoio, né? Então, assim, eu meio que me afastei de tudo, assim, sem vontade de nada, porque, né, você não encontra uma rede, né? E aí, quando você falou que ia fazer esse encontro, eu disse, cara, é uma perspectiva que eu acompanho, uma perspectiva que eu curto,
E eu acho que é uma maneira de sair desse sedentarismo e voltar a me exercitar, e voltar a conseguir subir meus 3 lances de escada todos os dias, sem morrer, né? Toda vez eu chego aqui em casa xingando a corretora que eu fiz, por que me mostrou esse apartamento desgraçado, né? E assim, subir uma ladeira para o trabalho, eu olho assim, às vezes faço, eu vou pegar um Uber, eu não vou subir essa ladeira, eu não vou aguentar, né? Então, assim, eu quero voltar a fazer isso. Então, eu acho que essa é a maneira de voltar de um jeito alegre, como sempre foi, lá em Aracaju. Massa, muito bom ouvir isso, muito bom mesmo. E é muito difícil mesmo, porque no final das contas esse processo vai distanciando a gente e vai acreditando nesse processo de fragilidade, né? Então, na verdade, seu corpo está fraco. Ele não está frágil, ele está fraco. Agora ele está, isso está levando a sintomas, isso a gente precisa estar atento mesmo, não pode levar no limite, a gente tem que entender qual é esse limite. Por exemplo, o que a gente fez aqui, o joelho pode tocar no chão ou o joelho sai do chão, isso chama regressão, tá? Então, tudo que eu penso promover e viver, eu penso o movimento em si, a habilidade em si e a regressão dessa habilidade. Então, a gente regride para depois você chegar. Então, a gente vai fazer uma aproximação gradual dessa habilidade para que você vá pouco a pouco conseguindo fazer aquilo que você, o movimento em si, a habilidade em si, sem desconforto, sem dor, né? Então, a ideia é construir essa base para a gente poder ver isso. Aí, na quarta-feira, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que a gente chama de estruturas, as estruturas corporais. Então, hoje a gente falou das habilidades, na quarta-feira a gente vai voltar para isso. Beleza? Agora vamos fazer só um resfriamentozinho para a gente ficar de boas e terminar a live bem aqui e a gente finalizar. Beleza? E vamos aqui, mais uma vez, os dorsos das mãos aqui. Essa respiração, a gente não vai contar a quantidade de respirações, eu vou pedir apenas, a gente vai fazer isso por 2 minutinhos, vão ser 2 minutos de respiração lenta, profunda. Não precisa encher demais, nem acelerar demais, tá bom? É só isso agora e vamos. Você vai encher os pulmões, sentindo levemente o ar entrando nos pulmões. Quando chegar no limite, não precisa forçar muito, deixa ele sair naturalmente. Inspira. E solta o ar. Pode deixar pelo nariz mesmo ou pela boca. Nesse momento, procure cada vez mais fazer menos esforço. E a força de colocar o ar para dentro, ela vai diminuindo. Deixa ele ser o mais natural possível. É a respiração do mínimo esforço. E pouco a pouco agora, a gente vai abrindo os olhinhos aí, quem está com o olho fechado. Passou o nosso tempo. Preferi não contar repetições, tá? Para que a gente não fique preso nisso, só o fluxo da respiração. A única coisa que eu vou pedir para vocês agora, se vocês conseguirem, é fazer um print dessa tela aqui e compartilharem lá no Instagram para falar
que teve a live. Eu prometi lá na live, lá no Instagram, que ia fazer a live lá, mas como deu tudo errado na internet aqui, preferi ficar no celular, porque eu quero dar atenção para vocês, e Instagram não dou atenção, não. Deixa o povo no Instagram lá. Mas o processo, eu queria que vocês fizessem esse print agora, marcasse o Zac Moreira aí, e a gente compartilhasse o que for possível compartilhar, beleza? E eu quero agora agradecer muito a disponibilidade de vocês essa hora da noite, já são quase 10 horas da noite. Muito obrigado por todos vocês estarem por aqui. Esse é apenas o começo de uma jornada, né? A jornada que a gente chama, jornada é aquilo que a gente sabe de onde a gente está, a gente não sabe onde a gente vai chegar e a gente não sabe como é que a gente vai reagir às coisas que acontecem nesse período de jornada. Tá joia? Então é isso, a jornada é uma jornada rumo ao desconhecido, mas um desconhecido não tão desconhecido assim, que é o nosso corpo. Tá bom? Então, a gente vai se aproximando pouco a pouco, vendo que é possível, sim, fazer coisas com o nosso corpo, potencializar as habilidades do nosso corpo e poder também desenvolver uma vida mais integrada com o movimento, que essa é a sacada do Mover e Viver. Beleza, gente? É isso. Muitíssimo obrigado. Valeu, até quarta-feira, viu? Obrigadão. Tchauzinho para vocês. Tchau.